O que é magia do caos? A magia do caos é relativamente nova, tendo sido criada em meados do século passado. O termo aparece pela primeira vez na década 70, nas publicações do livro dos resultados de Ray Shervin e Liber Nu do Peter Carroll, que posteriormente fundaria a IT, uma ordem que nasce se autoproclamando herdeira mágica dos Uskia, o sistema mágico pessoal de Austin Spare, um artista e ocultista que morreu na década de 50. Com forte influência da Wicca e Telema, a ideia principal dos Uskia, tal qual é a ideia da magia do caos, era desmistificar o oculto e deixá-lo acessível a todos, sem a necessidade de buscar conhecimento dentro de ordens mágicas fechadas. E também a ideia de que cada um pode criar seu próprio sistema mágico. Embora hoje as pessoas pensem na magia do caos como um sistema mágico, ela não é exatamente um sistema, mas sim uma filosofia. É basicamente a ideia de que não precisamos de dogmas, doutrinas ou até mesmo os paradigmas para fazer a magia acontecer, com o bônus de que podemos utilizar qualquer sistema mágico, existente ou inventado, para realizar nossa vontade. Outra forma de considerar a questão é apresentar o caoísmo como uma filosofia e a magia do caos como um sistema. Nesse caso, a magia do caos seria o sistema apresentado por Carroll e Shervin. Nesse ponto de vista, poderíamos até considerar que Spare era um caoísta, ao inventar o próprio sistema mágico, assim como Carroll e Shervin, e até outras figuras famosas como Gerald Gardner e Aleister Crowley, ambos tendo criado seus próprios sistemas mágicos mistos. Mas não vamos nos aprofundar muito nisso, voltemos à magia do caos. Para entender por que a magia do caos existe, vamos fazer um resumo sobre a magia em geral. Breve história da magia. A magia sempre esteve presente na história da humanidade, e é definida como a possibilidade de realizar algo, sem necessariamente agir fisicamente nessa realização. Todos nós conhecemos vários tipos de magia, as mais comuns são as simpatias e as orações. Pedimos algo a uma entidade, à natureza ou ao universo em si. Fazemos o ritual e então esperamos que nossa vontade seja magicamente satisfeita por forças desconhecidas. Existem vários sistemas mágicos, no entanto é possível dividi-los quanto aos métodos e a egrégoras. No animismo, paganismo e xamanismo observa-se que a natureza é a egrégora mais forte, separada em diversas egrégoras menores. Assim você verá um culto geral a Gaia, Terra-mãe, Deusa, etc., além do culto a cada elemento da natureza como lua, sol, chuva, animais. Através de rituais primitivos nós pedimos a entidades naturais que realizem nossas vontades, seja fazendo uma dança da chuva, seja pedindo proteção da natureza, ou vestindo a pele de um animal e garantindo para si a força de um urso, por exemplo. Com o desenvolvimento da comunicação foi possível passar para as gerações, de forma inicialmente oral, as crenças e modus operandi dos sistemas mágicos primitivos, se também foi possível personificar esses elementos naturais, que se tornaram deuses para aqueles que acreditavam. Não mais se fazia rituais para a primavera, por exemplo, mas sim para Ostara, que personificava a estação do ano mais importante para nós humanos. Não se pensava no sol como uma estrela, mas sim como Aron, o deus amarelo de fogo, que posteriormente seria também Apolo. Como existiram diversas tribos, cidades e cultura, cada elemento da natureza teve uma personificação um pouco diferente, mas a maioria deles eram baseados em um elemento natural importante, e normalmente, essencial para a manutenção da vida humana. Por esse motivo, os elementos básicos foram matéria-prima para a criação da maioria das entidades que conhecemos. Observe que por muito tempo a magia era feita em contato com a natureza e com as egrégoras que se formavam em torno da crença. Não se sacrificava animais porque o sacrifício em si tinha poder, mas sim porque o sacrifício era uma oferenda a uma das entidades a qual o ser humano pedia alguma coisa. Ou seja, durante muitos milênios o ser humano acreditava que a magia residia em fatores externos. Mas aos poucos, humanos que pareciam ter um contato maior com a magia começaram a se sobressair, se tornando uma egrégora por si próprios, na medida que seus pares acreditavam em seu poder. Muito embora eles continuassem se portando como se fossem apenas uma conexão com entidades conhecidas, o poder dessa conexão criava uma aura de poder pessoal, fazendo com que a magia começasse a ser percebida como uma habilidade do próprio ser humano. Nesse cenário que as pessoas começavam a serem vistas como bruxas, magos e feiticeiros. Normalmente os grandes feiticeiros de tribos sempre alcançaram postos de liderança em comunidade, onde existia algum tipo de hierarquia. Por sua vez, as hierarquias precisavam de regras para se manterem e se justificarem, o que foi transformado em dogmas e doutrinas, ingredientes essenciais para a formação das religiões.
Nesse ponto, a magia se tornou um instrumento de poder, em vez do natural instrumento de sobrevivência. As crenças eram fortalecidas e passadas de geração para geração. Assim, a magia, sob a forma da religião, era o poder absoluto, ou pelo menos o poder paralelo dentro das tribos e posteriormente cidades ou reinos. Com o advento das grandes religiões monoteístas, a magia foi colocada em apenas um recipiente. Apenas um Deus todo-poderoso detinha poder mágico, e apenas as pessoas escolhidas poderiam ter conexão com esse Deus. Quanto mais pessoas acreditassem em um Deus específico, mais forte ele se transformava, assim como mais forte se tornava a instituição que fazia a manutenção de sua crença. Quando as cidades começaram a se tornar mais conectadas, essas religiões primitivas, que já tinham se tornado foco de poder, começaram a fazer sua guerra santa, em que ou você era convertido ou era morto. Essa parte da história todos conhecemos bem, e as cruzadas, a Inquisição são as histórias mais sangrentas de nosso tempo.